Fala Creator, nessa segunda aula a gente vai falar sobre como você pode construir autoridade no seu nicho e valorizar sua marca pessoal. E para começar, a gente vai contar um pouquinho do que é o conceito de autoridade. Autoridade é quando você é relevante, quando você é confiável e você tem relevância sobre aquele assunto específico. E com isso, as marcas elas vão te reconhecer sobre aquele nicho, assunto específico e elas vão se conectar. Então, por exemplo, se eu falo sobre esporte, saudabilidade, bem-estar, as marcas que estão ligadas a esse nicho vão me reconhecer, mas porque lá atrás eu me posicionei como autoridade nesse assunto. Cada um de vocês que estão vendo esse vídeo agora, vocês falam sobre algum assunto específico. Então as marcas elas vão se conectar com esse assunto. Mas para isso a gente tem que ter autoridade. Então, por exemplo, nas minhas redes sociais eu compartilho muito sobre esporte, lifestyle, dia a dia e como eu uso o esporte e essa parte de bem-estar e saudabilidade. Então, acaba que as marcas que se conectam são sempre nisso. Então, por exemplo, não casa com o meu perfil fazer uma publicidade de fast food. Não casa com o meu perfil falar sobre um outro assunto que não está vinculado a isso, porque a autoridade que eu criei no meu nicho foi sobre saudabilidade. E é importante você entender para saber dizer sim ou não para as marcas e para as oportunidades que vierem até você. Além de se conectar com as marcas, você também precisa se conectar com o seu público. E para se conectar com o seu público, você precisa saber quem são eles. E a minha dica para você aqui é usar as próprias ferramentas das plataformas para você conhecer. Como, por exemplo, a caixinha de pergunta, você perguntar o que eles querem ver, quem são eles, o que eles fazem. E para isso, você vai conhecer individualmente. E não só aqueles insights que a própria plataforma te dá, de quem são seus seguidores, mas também aquelas pessoas que te veem, aquelas pessoas do dia a dia. Porque a gente tem muitos seguidores, mas quem vê o nosso conteúdo é um nicho muito menor. Então a gente precisa conhecer esse público. Quem são eles, o que eles fazem e o que eles querem ver. Aqui no nosso perfil, a gente vai no perfil profissional, tem um dashboard, onde você consegue entender exatamente qual é o seu público. Então, se a gente vier aqui, Total Followers, então você vai conseguir ver qual é o total de seguidores que você tem e onde estão eles. Aqui a gente consegue ver a localização deles, o país, a gente consegue ver qual a percentual de homens, de mulheres e também a faixa etária que eles têm. Mas lembrando que isso é sobre o total dos nossos seguidores e não quem está consumindo dia a dia nos stories e engajando. Temos aqui também percentual de homens, de mulheres. Agora que a gente entendeu o nosso nicho, entendeu o nosso público, nós precisamos criar um conteúdo relevante e intencional para esse público, de uma maneira autoral. Então, muitas pessoas vão falar sobre esse assunto, mas você tem uma característica única sobre esse assunto. E existem características e formas únicas que você fala sobre aquele conteúdo ou sobre aquele assunto. E de uma forma personalizada, do seu jeitinho, você vai colocar esse conteúdo. E falando sobre relevância e autenticidade, nós temos que ser nós mesmos. Então a maneira com que eu aplico nas minhas redes sociais e aqui, agora nesse curso para vocês, é de uma forma natural, como se eu realmente estivesse falando aqui, que temos pessoas atrás dessas câmeras, como eu estaria falando para eles, como eu estaria compartilhando esse conteúdo, essas formas. Então nas minhas redes sociais eu faço da mesma maneira. Eu compartilho de uma forma natural, orgânica, e acho que quanto mais vulnerável, quanto mais real a gente é, mais as pessoas se conectam. Porque as pessoas elas não se conectam com marcas, elas se conectam com pessoas. Pessoas compram pessoas. Então o público que está atrás do telefone, o teu público, ele vai comprar você. E a partir disso ele vai comprar as marcas que você divulgar. E com esses conteúdos autorais e personalizados que vocês estão fazendo, nós conseguimos entender as métricas. Quais têm mais alcance, o que está impactando, quais são eles. E nós precisamos analisar esses resultados. Uma forma legal para compartilhar com vocês, eu publico sobre vários assuntos, eu compartilho sobre vários assuntos. E eu comecei a identificar que no meu perfil, o que mais tinha de visualizações, compartilhamentos, a gente vai falar isso mais pra frente, mas o que tinha mais engajamento e alcance eram posts fixos de frases motivacionais. Eu nunca achei que eu poderia divulgar, aquilo era simplesmente o que eu estava sentindo, mas eu entendi que aquilo tinha muita relevância para o meu público. Algo que parecia ser pequeno, para o meu público se tornou algo grande e relevante. Entenda você. Quais são os resultados que os teus conteúdos estão gerando? Precisamos estabelecer parcerias estratégicas. Nós precisamos buscar marcas que estejam alinhadas com os nossos valores, objetivos e os nossos direcionamentos no nosso nicho. Estabelecendo parcerias estratégicas. Nós precisamos realmente estar conectados com marcas que têm os mesmos valores, propósitos e realmente objetivos que os nossos. Tem tantas marcas e tem tantos criadores de conteúdos, mas existe uma marca específica que vai se conectar com aquilo que você
você acredita. No meu caso, eu tenho muitas marcas e oportunidades que já chegaram até mim e que não casam, e que não têm um fit com aquilo que eu acredito, com os meus valores, e muitas vezes a gente tem que saber dizer não. Saber dizer não e recusar também é importante, mas muitas delas têm fit e casam com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu acredito. Então, existem marcas do meu dia a dia, do meu lifestyle, que combinam, e que quando eu encontro essas marcas, é um match perfeito. Marcas até que já estão no meu dia a dia, que eu já consumo, que eu já uso. E como eu compartilhei que meu nicho é sobre saudabilidade, bem-estar, esportes, uma das grandes marcas que se conectou comigo foi a Vitafor. É uma marca onde eu consumo proteínas e todos os produtos que eles têm eu consigo consumir ao longo do meu dia. E foi muito legal, porque as pessoas conseguiram identificar isso. Eu comecei a analisar que no meu dia eu consegui usar mais de 5 produtos dessa mesma marca. Isso foi algo natural, orgânico, e que as pessoas do outro lado do telefone, sem me conhecer, elas conseguiam ver que aquilo era real. Para finalizar essa aula, eu tenho um desafio, um exercício especial para você. Agora você precisa entender e conhecer o seu público. Para isso, você vai fazer de diversas formas. Uma forma que eu te aconselho é abrir caixinhas de perguntas perguntando quem são eles, e de outras formas analisando também os seus insights. Conhecendo então o teu público, com a tua marca pessoal e tendo autoridade sobre aquilo, você vai agora conseguir calendarizar e programar alguns posts nesses assuntos específicos que você já tem autoridade. Então, para construir autoridade, você precisa conhecer o seu público, criar conteúdos relevantes e analisar esses resultados. E com isso, você vai conseguir comunicar de uma forma efetiva para suas marcas.